sobre o senador Everton Rocha, a decisão diz: o senador Everton teria se beneficiado dos valores ilícitos provenientes dos descontos associativos fraudulentos, como também teria relações próximas com os integrantes da organização criminosa investigada na operação sem desconto. Ainda está dizendo aqui que no relatório da Polícia Federal tem um diagrama. Ou seja, lembra aquela história do PowerPoint? O PowerPoint. A Jess até sorriu. Inocentando o PowerPoint. Parece que rolou isso aí, que ele é figura central nessa operação. Ele tem aquele PowerPoint que todos as setas chegam a ele. Mas só para deixar a nossa audiência bem informada, a prisão preventiva dele foi indeferida também pelo ministro. Então, ele responderá ao processo até então em liberdade. Uma questão que assim, aí eles vão acumular as provas com as buscas que foram realizadas, como você bem trouxe, vão recolher celulares, documentos, onde podem demonstrar isso. Provavelmente também vão fazer uma busca ativa em relação aos bens, tanto dele quanto de familiares, porque os recursos muitas vezes que vêm provenientes de esquemas como esses, eles são ali colocados em nome de laranjas. Então, tudo isso precisa ser visto agora e é o que a Polícia Federal vai avançar. E a decisão, ela coloca aqui indícios robustos de organização criminosa estruturada, com núcleo administrativo, financeiro, empresarial, político e participação também de servidores públicos. Ela faz algumas notificações ao próprio INSS em relação à figura de Stefanuto. Para vocês que não se lembram, ele foi quem presidiu ali por um longo período o INSS. Vale mencionar que também foi ouvido na CPMI. Eu vejo uma correlação muito grande em fatos apurados e mostrados pela CPMI do INSS em relação a essa decisão hoje, que parte da resposta do ministro André Mendonça em relação às questões ali colocadas pela Polícia Federal. Talvez o ponto mais sensível aqui seja uma análise do se valia ou não a preventiva no caso do senador, tendo em vista o que ele próprio coloca nessa decisão. Vale dizer que a decisão cita a existência de um áudio enviado por Antônio a Domingos, por intermédio de Romeu, onde ficaria claro um acerto prévio de 7 milhões de reais, que se somaria a um abatimento referente à parte do esquema. Então, a decisão... O Antônio é o careca do INSS. Mas só o Diego colocou que ele vai responder em liberdade, de fato ele vai. Mas com a operação de hoje, provavelmente foram obtidas muitas provas que podem, porventura, fazer com que o ministro André Mendonça reveja essa decisão e, eventualmente, se entender necessário, decrete a prisão preventiva do senador Everton Rocha. E por falar no André Mendonça, não podemos deixar aqui de dar os parabéns também por retirar esse sigilo. Afinal de contas, o sigilo é uma medida excepcional, que fique como exemplo para o seu colega que é relator do caso do Banco Master e faça o mesmo também em relação a esse outro grande esquema de corrupção, porque a publicidade é a regra no direito brasileiro, está escondida lá no artigo 37 da Constituição Federal, e as pessoas têm direito de saber aquilo que está acontecendo, principalmente quando envolve dinheiro público e grandes figuras da República. E muitas pessoas foram lesadas durante anos, desvio bilionário. Então, assim, é o mínimo que se espera que realmente a gente traga transparência, todo o documento aqui, para que a gente possa ver os detalhes e saber como que foram conduzidas as investigações também. Mas esse ponto sobre a prisão, que o pedido não foi aceito, pelo menos... causa, sim, uma certa dúvida em relação se ele não vai ter contato com outros envolvidos ou potenciais envolvidos, até para destruição de provas também. Não, em última instância, David, a gente começa mais uma vez a questionar os pesos e medidas que são utilizados por um mesmo tribunal para a tomada das suas decisões. Porque, neste caso, muitas pessoas poderiam dizer que os indícios eram muito mais robustos, por exemplo, do que aconteceu quando Jair Bolsonaro foi levado a uma prisão preventiva e inúmeros outros casos em que a gente vê que os parâmetros não necessariamente são os mesmos ou equiparáveis, o que no final do dia leva a essa sensação de extrema insegurança jurídica que hoje a gente tem no nosso país e que é absolutamente indesejável quando a gente fala de democracia e de fortalecimento de instituições. Agora, uma coisa que vale mencionar assim como um elogio é que a decisão deixa claro que a Polícia Federal ela pediu a prisão do senador.
Há pouco, nós vimos um dos ministros, o ministro da Previdência, falando que está sendo respeitado e que não está tendo nenhum tipo de privilégio ou pressão para determinadas… na investigação, por assim dizer. E aqui nós vemos essa isenção e este bom trabalho da Polícia Federal, porque embora nós estamos falando aqui de um vice-líder do governo no Senado, eles solicitaram esta prisão. Então, quando a gente fala sobre a PF, a gente também tem que valorizar esses agentes públicos que, isentos de um posicionamento, vão tomar as decisões baseadas nas investigações que fazem. Isso é realmente louvável e aqui nós vemos um indício claro disso. A nossa produção, obviamente, também está puxando na lupa aqui do documento para ver quais são os nomes dos envolvidos, quais são os outros também, aqueles que a gente não trouxe ainda, né? E vamos estar trazendo nos detalhes aqui todas as informações. Inclusive, nós seguimos com o nosso Bruno Pinheiro, o apresentador do Tempo Real. Ele também está tendo acesso ao documento, vai nos ajudar a interpretar, ele que acompanhou de perto as investigações conduzidas pela Polícia Federal, porque as pessoas querem saber quem de fato são os políticos envolvidos e qual que era o sistema criminoso para a promoção de todos esses desvios, mas à medida que o tempo vai passando também, a polícia tem avançado e encontrado cada vez mais evidências de envolvimento de pessoas importantes que contribuíam para que os aposentados e pensionistas fossem lesados, o que é muito preocupante, porque são pessoas para defender os nossos interesses, mas na verdade defendiam os interesses próprios, isso de acordo com aquilo que já foi apurado pela PF. Mas alguém tem algum complemento à análise do documento? Não, só que tem diversas transferências PIX em valores como 110 mil reais de um para o outro, 790 mil, 50 mil, 900 mil, 1 milhão de reais, ou seja, realmente a decisão se refere a diversos indícios materiais das transações entre os personagens envolvidos, trazendo também que se tratava de operação de lavagem de dinheiro e, portanto, a gente está falando aí de um esquema milionário, bilionário, na verdade, né, e de descortinamento do papel de cada um dos personagens. É muito importante que a operação siga com todos os detalhes. A decisão também colocou o Adoraldo Porta, que é quem o ministro se referiu ali, porque era o secretário do INSS, era o secretário, né? Até pouquíssimo tempo. E, até hoje. Até hoje, né? Exonerado ontem. Ele foi exonerado hoje, com verdade. A operação. E aí, o que acontece? Ele era o número 2 e a Polícia Federal, mais uma vez, também pediu a prisão dele. Então, é uma situação que existe um envolvimento muito evidente de uma omissão do setor público e até mesmo da participação, como as investigações estão cada vez mais deixando evidente. Não. E claro, a Jovem Pan é um espaço aberto para qualquer um deles ou suas defesas que quiserem fazer um contraponto ou deixarem sua fala ou nota. Eu acho que tem já, né? essa questão da omissão, né, da negligência das autoridades que estavam à frente do INSS, mas pelo teor da decisão, a gente vê uma participação muito ativa. A gente não está falando só de uma questão de omissão. A gente está falando de ações deliberadas com a finalidade de enriquecimento ilícito. A gente está falando da obtenção de vantagens financeiras pessoais a partir de ilegalidades. Não é só uma questão de omissão, o que torna ainda mais importante que essa investigação possa prosseguir até o seu final, porque a gente sabe que ela não está nem na sua metade e a gente já chegou, por exemplo, no vice-líder do governo. É muito, muito importante que ela prossiga com total autonomia da Polícia Federal para tanto. Inclusive, aqui coloca-se também que o Adoraldo, que era o número 2, ele chegou a ser chefe de gabinete do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, antes. Então, e ele foi decretada a prisão domiciliar. E que depois que ele saiu do gabinete, o filho dele entrou, o Eduardo Silva Portal, filho do Adroaldo, exerce função de ajudante parlamentar intermediário no gabinete do senador o Everton Rocha. Então, a decisão também cita transferências bancárias vultuosas envolvendo diretamente o Adroaldo. Então, aqui eles fazem uma correlação entre o número 2 da Previdência hoje, Adroaldo, antes, número 2, hoje saiu, e a própria lógica de chefia de gabinete do senador antes e agora o filho no gabinete dele. Então,
tem uma linha, um PowerPoint, um organograma que cheira mostra muito isso. mal, né? E naquele zoom out, vem aqui mais uma vez como que funciona a lógica, muitas vezes, das indicações políticas de senadores para ocupação de cargos em ministérios. isso. Nesse caso, geralmente, líderes, vice-líderes acabam participando diretamente dessas articulações, e a gente está falando aí do vice-líder do governo, o Everton Rocha, indicando pessoas diretamente ligadas a ele, que antes estavam em seu gabinete, passaram a exercer funções dentro do ministério e, nessa condição, segundo a Polícia Federal, na decisão também referendada pelo ministro André Mendonça, participando de lavagem de dinheiro. Vamos voltar a conversar com o Bruno Pinheiro, nosso apresentador do Tempo Real, repórter, craque na apuração. Quais atualizações você tem também, Bruno? A gente vê que, com o sigilo levantado do ministro André Mendonça, diversos nomes que a investigação indica, inclusive, que estiveram lá no Senado Federal, eles visitavam o gabinete do senador Everton Rocha. Nos últimos dias, a CPMI do INSS fez uma ginástica para conseguir chegar até esses nomes que o Supremo Tribunal Federal indica aqui. Nomes que estavam atuando diretamente em reuniões, até mesmo em viagens, que também são citadas aqui esse arquivo, um documento de um grupo do senador Everton. Mas o que acontece? Alcolumbre disse que o sigilo de 100 anos jamais seria retirado das imagens do Senado Federal. Se hoje a CPMI tivesse essas imagens do Senado Federal, dos corredores, do acesso à sala do senador Everton Rocha, não seria necessário chegar até este ponto, ou seja, anteriormente nós já teríamos nomes e imagens dessas pessoas, desta decisão, visitando o Senado Federal. A CPMI recebeu de Alcolumbre que de forma alguma o sigilo seria retirado. Então, esta investigação chegou no Supremo Tribunal Federal porque esbarra no senador Everton Rocha, que além dessa negociação, tinha então um envolvimento direto, inclusive, com essa aeronave. Esse avião que os envolvidos no escândalo também voavam, tinha o mesmo plano de voo, e Everton Rocha dizia que não tinha conhecimento algum, somente ele alugava, tinha uma locação desta aeronave, viu, David? Então, a gente vira e mexe envolvimento aí em jatinhos, aviões particulares, essas conexões sendo buscadas, né? Vou dar mais um tempo também, Bruno, para você ir apurando, até para a repercussão política diante de tudo isso, as manifestações também dos políticos aí em Brasília, porque provavelmente muitas pessoas vão utilizar essa operação para gerar também as narrativas que são importantes e são legítimos também os questionamentos. Mas eu estou curioso para saber se o governo vai manter o Everton Rocha na condição de vice-líder do governo no Senado, né? Pois é, a manifestação do próprio presidente, né? Deixa eu trazer aqui também a Carla Brandão, que já se juntou ao nosso estúdio. A gente ia ter o nosso momento entreter, por isso que eu adoro esse programa. A gente está falando de praia de nudismo, daqui a pouco vem a atualização sobre uma operação importante. Então, é tudo junto, tudo misturado, sua revista digital aqui nas múltiplas plataformas da Jovem Pan News. Tudo bem, Carla? Tudo bem, eu estava ouvindo vocês, me divirto, também fico tensa, fico vendo o Mano com a Jazz aqui. Eu falei, nossa, como vai ser depois, aquela foto final. Mas obrigada pelo convite mais uma vez. A Jazz correu, viu? Eu vi. Eu falei, nossa, pesou o clima. Não, ela tava morrendo de dor de cabeça. Quando começou o programa, ela falou isso, né? E aí tava insuportável a dor de cabeça. E eu dela. e Jazz somos amigos, gente. E é necessário o debate. E é importante, é um exemplo para todo mundo isso. Você pode discordar, você pode colocar pontos diferentes sem que isso rompa uma relação, sem que isso vire um climão, né? Agora, o consenso é que essa prática realmente é, assim, lastimável para todo o país, né? Porque a gente vê desvios acontecendo e um esquema criminoso de pessoas importantes que estariam ali, então, como eu já disse, para defender os nossos interesses, não defendem, promovem desvios, sendo que são muito bem remunerados, porque hoje, provavelmente, a operação ainda vai trazer os elementos, né? Mas pelo menos o que se tem apurado até agora, o senador ele recebe muito bem, tem os benefícios, então anda com motorista particular, tem ajudante, tem uma série de funcionários em seu gabinete para que ele possa atuar em prol da população. E ainda assim, promovendo desvios, então assim, é de causar uma indignação que a gente fica sem acreditar realmente. Por isso que a política, muitas vezes, as pessoas desacreditam, né? Por conta dessas situações. Mas a gente nunca pode, e por isso que também cabe uma boa escolha nas eleições de 2026. Nós vamos partir para um rápido break, só para o pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Para as outras plataformas, seguimos aqui. E o que é uma loucura, lembrar que o senador Everton Rocha foi eleito na chapa
de Flávio Dino quando Flávio Dino foi eleito governador. E agora Flávio Dino é ministro do Supremo e o Everton Rocha é investigado. Então, assim, o Brasil tem essa dança das cadeiras completamente antirrepublicana na prática, porque acaba dificultando até a credibilidade institucional diante dessas conexões políticas que, ao longo do tempo, vão gerando notícias como essa. E tem uma questão também, mano, comportamental na classe política brasileira que nos faz ter uma verdadeira síndrome de vira-lata, né? Porque eu me lembro quando teve uma denúncia de corrupção do primeiro-ministro português. Ele foi inocentado no curso do processo, mas quando eclodiu a investigação, ele mesmo renunciou ao cargo. O que a gente acompanha aqui no Brasil é o contrário. A autoridade se apega ao mandato, se apega ao gabinete. E sabe uma coisa, Diego? Já aconteceu isso no Brasil. No governo Itamar Franco, o ministro Henrique Hargreaves foi acusado de uma questão, pediu licença do governo, saiu, se afastou, depois comprovou que era inocente. Ou seja, em que momento a gente passou a achar normal que acusados de corrupção, envolvidos com indícios gravíssimos, apontados pela Polícia Federal, permaneçam em cargos? Então, assim, eu não vou achar tão surpreendente se o Everton Rocha continuar com o seu mandato e exercendo a vice-liderança. Bruno tá me mandando mensagem aqui que ele quer trazer um complemento também. Diga lá, Bruno. Só um ponto rapidinho. O relator da CPMI do INSS, o Alfredo Gaspar, afirmou agora que não tem como ficar sem ouvir Everton Rocha na CPMI do INSS. Nesse momento começa então uma força-tarefa para convencer até mesmo os aliados do governo que reforçaram até aqui que foram eles que conseguiram elucidar essa investigação, esse rombo no INSS, que é necessário levar Everton Rocha para ser ouvido na CPMI do INSS. E reforçando uma linha do Mano, rapidamente, além de ter uma disputa junto com o ministro Flávio Dino lá na campanha eleitoral, Everton Rocha foi o relator da indicação também de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e agora também do novo ministro que está esperando para ser sabatinado no Senado Federal. Então, essas relatorias que foram acumuladas por Everton Rocha deu a ele uma credencial muito forte, uma musculatura que chamava a atenção, que a investigação estava avançando e que nada ainda tinha acontecido com Everton Rocha. E agora essa investigação colocando claro que inclusive o suporte, essa aeronave adquirido por um dos envolvidos no roubo, só aconteceu porque teve um suporte que vinha do Senado Federal, que dava uma garantia que nada iria acontecer. Agora a CPMI do INSS avisa, é necessário ouvir Everton Rocha dentro dessa investigação, viu, David? Não, sem dúvida. É um absurdo atrás do outro, assim, né? À medida que a gente vai tendo as informações, vamos ficando cada vez mais indignados. Eu queria só responder um questionamento do Mano, que ele disse aqui: em que momento será que nós normalizamos que alguém investigado permaneça no cargo? Foi no momento, Mano, em que os políticos, os poderosos, perceberam que eles podem utilizar a estrutura do Estado e os seus cargos para se blindar das investigações. Então, esse, infelizmente, é o padrão Brasil. Quando nós temos um político investigado, quando nós temos um político profundamente envolvido em um escândalo de corrupção, ao invés de proteger a instituição deixando o cargo, submergindo enquanto as investigações ocorrem, a autoridade se apega ao cargo e ao mandato justamente para fazer uso do cargo para se proteger das investigações. Não, mas eu acho que tem um ponto que a gente passa por muitas vezes nesse mesmo ponto aqui no Morning Show, que é a questão de achar que nunca vai ser pego, que é a questão de achar que não vai acontecer nada com ele. Essa semana a gente estava aqui discutindo aquele desembargador que foi preso por envolvimento naquele caso do TH Joias. E a gente noticiou que ele ficou afastado da magistratura por 18 anos, porque ele foi investigado. Retornou ao cargo. Porque ele foi investigado. Aninha, só deixa eu fazer uma breve interrupção, só para recepcionar o pessoal de volta do rádio, né? A gente segue aqui com o Bruno Pinheiro, nossa bancada. A Aninha estava falando sobre o desembargador também que estava envolvido ali no Rio de Janeiro, pelo menos é o que aponta a Polícia Federal, com a comunicação avisando, né, o TH Joias de que iria ser alvo de uma operação, inclusive foi ele que pediu o mandato. Então, assim, a gente vê as entranhas, né, do sistema. E eu até queria aproveitar a presença da Carla aqui, porque assim, né, existe, acho que no inconsciente humano, né, você faz uma vez, você não é pego. Você faz segunda vez, você não é pego. Você começa a acreditar que aquilo é correto, que aquilo é normal e que nunca vai acontecer nada com você. É meio que isso.
levando para o setor da psicologia, né, da psique, é como criar filhos. Se você não repreende no primeiro erro, ele vai achar que pode fazer sempre. Então, é uma condição humana mesmo. Você vai testando. O bebê testa o pai. É uma condição do nosso cérebro, à medida né? que você tem impunidade, então, se você vai tendo permissidade, se você vai tendo essa permissão, você vai indo, você vai avançando. Cabe a gente, como vocês sempre falam aqui, eu admiro muito isso, cabe a gente entender que, claro, eles enfraquecem os estudos, as escolas, o senso crítico, para que a gente não tenha discussões inteligentes. Ok, mas se alguém consegue mudar o seletor e está ouvindo vocês, tem que começar a perceber que é ele quem tem que mudar. Não dá para ficar sempre empurrando, eu não entendo de política, eu não quero nem saber de política, eu não falo de política, então a sua vida vai ser uma porcaria. Eu vou só agradecer o Bruno, vou deixar ele à vontade também para apurar as informações ali, tá olhando o celular. Então, Bruno, obrigado. Se tiver qualquer atualização, alguma informação importante também, o espaço está aberto aqui, meu amigo. A gente acompanha sim, só para tentar esperar se o ministro André Mendonça vai rever esta decisão, viu, David, que chegou a ter o pedido de prisão do senador Everton Rocha. E o ministro entendeu nesse momento que não. Agora, se vai acontecer alguma coisa, se ele acha que apresenta algum risco para comprometer essa investigação, isso pode evoluir. O ministro pode rever esta decisão de fazer um pedido de prisão de Everton Rocha, porque nesse primeiro momento veio da Polícia Federal um pedido de prisão, não somente de busca e apreensão. Isso revela o quão é muito grave o envolvimento direto no olhar da Polícia Federal. Então, agora é olhar se o ministro André Mendonça vai rever essa decisão ou vai manter somente a busca e apreensão. Expectativa alta para o depoimento de Everton Rocha na Polícia Federal. É isso. Beleza, Bruno. Então a gente segue com você por aqui, apurando as informações. Qualquer atualização a gente vai trazer. Muito provavelmente também, novos desdobramentos em relação ao tempo real. Então vou te deixar à vontade para apurar. E se tiver alguma coisa importante, vai trazendo aqui ao longo do Morning Show.